Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Meus irmãos, escrevendo a igreja querida de Filipos, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, o apóstolo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 2, entre outras recomendações, o apóstolo Paulo recomendou que aquela igreja insistisse, perseverasse na oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Mas na realidade, nem precisamos recorrer a outros escritos do apóstolo Paulo para ressaltar o valor, o papel, a importância das orações, que, como Tiago explica, muito pode a súplica do justo. Aqui mesmo, na carta que nós estamos estudando, a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo orienta a igreja a orar incessantemente, constantemente, frequentemente, como ele mesmo fazia. E temos a oportunidade de verificar isso na prática, que aquilo que o apóstolo Paulo ordenava às igrejas, orientava as igrejas, ensinava às igrejas, ele mesmo fazia. Já vimos no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, no versículo 2, que o apóstolo Paulo dava sempre graças a Deus por todos aqueles irmãos, mencionando-os em suas orações e sem cessar, recordando diante de Deus e Pai da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor que a igreja manifestava e da firmeza da esperança em Cristo que aqueles irmãos acalentavam, mantinham firme no coração. No capítulo 2, no versículo 13, o apóstolo Paulo menciona ainda outro motivo de gratidão a Deus e que o levava a orar incessantemente, dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes.
E logo no versículo anterior à porção que nós acabamos de ler, na passagem que o presbítero Célio leu há pouco, o apóstolo Paulo menciona a sua incessante oração, dia e noite, agradecendo a Deus as boas notícias que havia recebido através de Timóteo, da igreja de Tessalônica. Pois que ações de graça, ele diz no verso 9, podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos tem regozijado por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Essa foi a passagem que estivemos considerando no domingo passado. Meus irmãos, nós, com a graça de Deus, temos andado na exposição desses primeiros capítulos da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, e hoje, com a graça dele, estaremos concluindo o capítulo 3 e estaremos assim iniciando o capítulo 4, aonde o apóstolo Paulo começa a tratar da substância, do conteúdo que ele gostaria se propunha a tratar daqueles irmãos. Vimos como ele fez menção ao fato de que, apesar da igreja andar muito bem, mesmo em meio às provações e perseguições, perseverar firme, continuar firme na graça de Deus, manifestando amor, manifestando fé, manifestando esperança na consumação das promessas de Deus. Mas isso não significava que a igreja conhecia tudo, sabia tudo, que não precisasse avançar no conhecimento de Deus e da sua vontade, da sua palavra e das suas promessas. No versículo 10, que eu lhe mencionei há pouco, vimos como um dos propósitos do apóstolo Paulo era exatamente reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Expressão que não significa consertar tanto erro, não é essa a ênfase doutrinária ou teológica, mas preencher o conhecimento daqueles irmãos, dar mais conhecimento àqueles irmãos, acrescentar mais àquilo que eles já sabiam, já conheciam. Mas a necessidade de fornecer essas explicações, de dar essas instruções à igreja era tão grande que o apóstolo Paulo não podia esperar a oportunidade de ir ter pessoalmente com eles. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai exortar e fornecer à igreja, entrar propriamente nos temas, nos assuntos que ele gostaria de tratar com a igreja. Na realidade, como os irmãos têm acompanhado, até o final, até aqui o capítulo 3, o que o apóstolo Paulo realmente tem feito é nada mais do que demonstrar o seu interesse pela igreja, defender a integridade e a sinceridade do seu ministério entre aqueles irmãos, manifestar a sua alegria pelas boas notícias, como vimos aqui no domingo passado, que ele havia recebido de Timóteo acerca do amor, da fé, do amor daqueles irmãos, do carinho que eles ainda mantinham pelo apóstolo Paulo e dos bons efeitos que aquelas boas novas, aquelas boas notícias haviam produzido no coração do apóstolo. Ele havia sido consolado em meio às tribulações, vivificado diante das perseguições que ele passava, havia sido cheio de alegria pelas notícias que havia recebido, e isso levou o apóstolo Paulo a orar pela igreja, como vimos aqui no versículo 10. Na realidade, portanto, irmãos, até aqui o apóstolo Paulo ainda está, vamos dizer, nos introdutórios, né,
nas prolegômenas da carta, naqueles assuntos onde ele tenta explicar as razões da sua ausência, por que ele não pôde ir ter ainda com aqueles irmãos. E, na verdade, a partir do capítulo 4 é que ele vai, de fato, entrar em orientações acerca da vida, da santidade necessárias para uma igreja que vivia no mundo iníquo, no mundo ímpio. A santidade era imprescindível. E começar a abordar questões escatológicas que a igreja precisava conhecer para ter a sua fé aperfeiçoada, preenchida, conhecer melhor aquele assunto tão importante diante da firmeza da esperança daqueles irmãos acerca da segunda vinda do Senhor Jesus em glória, do juízo final, do estado eterno, que o apóstolo Paulo trata um pouco nessa carta e tratará também na sua segunda carta, especialmente endereçada àquela igreja. Portanto, irmãos, esses versículos que temos diante de nós, os versos 11 até o versículo 13, final do capítulo 3, pode ser encarado, essa passagem pode ser encarada como uma transição, onde o apóstolo Paulo está já introduzindo temas que ele vai passar a abordar e a elaborar melhor a partir do capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo fala da santidade e aqui o apóstolo Paulo fala da segunda vinda do Senhor Jesus com todos os santos, tema que ele vai abordar aqui no capítulo 4. Então, esses versos são, portanto, uma transição desses aspectos iniciais que o apóstolo Paulo teve que tratar, especialmente, provavelmente, porque havia na igreja de Tessalônica pessoas que ali haviam chegado, os falsos apóstolos, que sempre perseguiam o apóstolo Paulo, procurando minar a sua autoridade e assim desacreditar a sua mensagem, seu ensino, seu ministério, o seu evangelho. Era necessário que ele fizesse isso, ele fez, deixou perfeitamente claro que se não havia retornado ainda, não foi por leviandade dele, não foi porque ele não amasse a igreja, não estivesse interessado em retornar, foi porque, sinceramente, realmente não pôde fazê-lo. Mas ele estava tão interessado na igreja, na realidade até tão angustiado pela situação da igreja, diante das perseguições, que ele tinha notícia que a igreja continuava a experimentar, que ele preferiu ficar sozinho em Atenas e enviar o apóstolo Paulo, não só para saber as notícias daqueles irmãos, mas para confortá-los, edificá-los, instruí-los, animá-los na fé. Mas vamos, irmãos, considerar esses versículos que nós acabamos de ler. Tratam-se de uma oração. Talvez, melhor dizendo, trata-se de uma oração em forma de desejo do apóstolo Paulo com relação à igreja de Tessalônica. Eu digo isso porque não é uma oração típica, aonde nós nos dirigimos diretamente a Deus, na segunda pessoa, e então colocamos diante dele as nossas petições e as nossas súplicas. Aqui o apóstolo Paulo utiliza a terceira pessoa. Ora, o nosso Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até nós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e assim por diante. Não lemos aqui, Senhor, dirige-nos o nosso caminho até os Tessalonicenses, e faz com que eles cresçam e aumentem no amor, como tipicamente nós oraríamos, utilizando diretamente a segunda pessoa. Na realidade, o apóstolo Paulo até faz uso aqui de tempos verbais, de um tempo verbal, quase extinto na época em que o Novo Testamento foi escrito. Um modo verbal. O modo que era comum no grego clássico, o modo optativo, mas que já estava bastante em desuso na época em que o Novo Testamento foi redigido.
além dos modos que nós utilizamos, o modo indicativo, expressando um fato, o modo imperativo, expressando uma ordem, uma súplica, o modo subjuntivo, expressando uma possibilidade ou uma probabilidade, o grego tinha também o modo optativo, que expressava um desejo. E é exatamente o modo que o apóstolo Paulo utiliza aqui no verbo traduzido por dirijam-nos e depois faça crescer e faça aumentar. Por isso, eu estou me referindo a essa oração como uma oração ou como uma oração em forma de desejo na terceira pessoa, que na realidade não muda nada. O apóstolo Paulo dizia: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirija o nosso caminho até vós. Ou o apóstolo Paulo dizia: Senhor, dirige o nosso caminho até a igreja de Tessalonicenses. Para todos os efeitos, acaba dando no mesmo. Mas isso expressa o desejo, meus irmãos, sincero, profundo desejo que o apóstolo Paulo tinha de ir àquela igreja e de que aquela igreja prosperasse no amor, na graça, no conhecimento de Deus, e assim pudesse ser apresentada íntegra, reta, diante do Senhor. Vamos considerar um pouco essa oração desejo do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica, primeiro observando a quem ela é endereçada. Há um aspecto interessante aqui. O apóstolo começa dizendo: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor. Literalmente o texto diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor. Portanto, a oração aqui é endereçada não apenas ao Pai, mas é endereçada também ao Filho, também é endereçada ao Senhor Jesus. Nossas orações são geralmente endereçadas ao Pai, pela mediação do Filho, em nome do Filho, traduzida, assistida pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui Paulo ora ao mesmo tempo ao Deus e Pai e ao Senhor Jesus, e ele une, meus irmãos, as duas pessoas de uma maneira muito interessante, porque embora o verbo aqui, observem por favor, no versículo 18, esteja no plural, na nossa tradução, dirijam-nos. No texto grego original, ele se encontra no singular. Parece um erro de gramática, mas na verdade a gramática de Paulo é teológica. Ela é condicionada pelo seu pensamento teológico, de tal maneira que ele pode dizer: ora, o nosso Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Porque ele sabia muito bem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas constituem um só ser. O Deus triuno, Criador dos céus e da terra, Senhor absoluto da história, do universo, e Redentor do seu povo, para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Paulo sabia perfeitamente bem, meus irmãos e irmãs, que as três pessoas da Trindade são iguais em poder, em sabedoria, em divindade, de tal maneira que ele pode se dirigir na sua oração não apenas ao Pai, mas também ao Filho, ressaltando assim a unidade das duas pessoas da Trindade, chamando atenção para o fato de que nós não cremos em dois deuses, o Pai e o Filho, mas nós cremos em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo pede ao Pai e ao Filho, isto é, qual é o conteúdo da sua oração, qual é o seu pedido? Vemos isso no restante do verso 11 e no versículo 12. Na verdade, o apóstolo Paulo faz dois pedidos, bem específicos.
bem claros, bem diretos. O primeiro pedido na sua oração pelos Tessalonicenses é que Deus, pela sua graça e no seu poder, permitisse que ele consumasse, realizasse o seu desejo de ir a Tessalônica. É impressionante, irmãos, aqui Paulo insiste no seu desejo, na sua determinação, na sua vontade de ir, de fato, pessoalmente à igreja de Tessalônica para cumprir aquilo que provavelmente ele prometeu, ele havia prometido, mas que as circunstâncias não haviam permitido, não estavam permitindo. E quando o apóstolo Paulo pede ao Pai e ao Filho que dirijam o seu caminho até os Tessalonicenses, até a igreja de Tessalônica, ele está aqui reconhecendo que Deus é soberano sobre a nossa vida, soberano sobre os nossos planos, soberano sobre os nossos caminhos. Há um número enorme de passagens bíblicas que demonstram essa verdade consoladora e confortadora e animadora para nós. Apenas para lembrar os irmãos, nós lemos em Provérbios, no capítulo 4, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Logo a seguir, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9, nós lemos que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essas passagens são importantes para nós, porque elas nos lembram que devemos depender de Deus nos nossos planos, nos nossos projetos. Não que seja ilegítimo nós planejarmos, não que seja ilegítimo nós fazermos uso da nossa responsabilidade humana e fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance, planejarmos as coisas que nós pretendemos fazer. Uma das passagens conhecidas acerca desse assunto se encontra em Tiago, no capítulo 4, nos versículos 13 até o versículo 18. Vale a pena os irmãos abrirem a Bíblia e lerem esses versículos aqui. Sempre precisamos ser lembrados do equilíbrio necessário no que diz respeito à condução da nossa vida nesse mundo, as nossas decisões, os nossos planos e os nossos projetos. Em Tiago, no capítulo 4, nos versículos 13 a 17, nós lemos assim: atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, essa passagem que estamos considerando, essa oração do apóstolo Paulo que estamos considerando, nos lembra que apesar de sermos responsáveis e de ser legítimo planejarmos, fazer uma coisa e outra, e traçarmos os nossos planos, os nossos caminhos, e nos empenharmos em ser previdentes nesse sentido, em última instância, se o Senhor não vigiar na casa, em vão, não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E que nós devemos sempre
colocar nossos planos, nossos projetos, nossas decisões nas mãos do Deus Pai e do Deus Filho, que dirige a nossa vida, que é o Senhor absoluto da história e da vida dos crentes, de uma maneira tão peculiar, que Ele ensina que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, a não ser com a permissão do nosso Criador, do nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, na sua oração, ele recorre a Deus para suplicar que Deus permita que as circunstâncias que estavam impedindo que ele fosse a Tessalônica fossem retiradas, e com a misericórdia e graça dele, ele pudesse visitar novamente aquela igreja. É claro que Deus tem seus planos, e nem sempre os nossos caminhos são os caminhos de Deus, e nem sempre aquilo que nós desejamos ou queremos fazer é o melhor, e Deus sabe disso, e Deus conhece tudo isso. Mesmo quando a mão de Satanás está presente, como é o caso aqui, tentando impedir ou fazer alguma coisa, Deus utiliza-se disso tudo para que a sua vontade seja realizada, o seu plano eterno seja consumado para a nossa vida, porque a sua vontade nunca será frustrada. Satanás pode intentar o mal contra nós, mas Deus transforma o mal que ele intenta em bem para a nossa vida. Satanás pode nos tentar, mas Deus, através disso, nos prova e amadurece e edifica a nossa fé e a nossa confiança nele e na sua vontade soberana, boa, agradável e perfeita. Assim sendo, irmãos, o apóstolo Paulo orava e insistia diante de Deus, como ele mesmo ensina que nós devemos fazer, insistindo em oração, no sentido de que Deus abrisse o caminho, retirasse os impedimentos, e ele então pudesse visitar aquela igreja. Pode ser que o apóstolo Paulo tenha visitado a igreja antes e nós não fomos informados, mas até onde nós somos informados, o apóstolo Paulo de fato teve a sua oração respondida, e ele pôde retornar à igreja de Tessalônica, mas só quase 5 anos depois. A nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Já vimos, estudando o livro de Atos, que muitas vezes aquilo que Paulo pretendia fazer, não podia fazer. Deus tinha outros planos para a vida dele. E só até onde podemos perceber, como eu disse, ou saber pelas informações bíblicas, apenas alguns anos depois, na sua terceira viagem missionária, é que o apóstolo Paulo deve ter visitado novamente a igreja de Tessalônica. Ele era um apóstolo, ele não era um pastor, ele não podia se fixar numa igreja. Certamente o desejo dele é sempre que chegava em um determinado lugar, permanecer, ensinar a palavra de Deus, edificar a igreja, admoestá-la, exortá-la, confirmá-la, e a tendência era que ele permanecesse ali. Mas Deus tinha outros planos, ele era o apóstolo dos gentios, e cabia a ele levar o evangelho até os confins da terra. Esse era o plano do livro de Atos, e o apóstolo Paulo era um instrumento utilizado por Deus para que aquele plano de levar o evangelho até os confins da terra pudesse ser realizado. Provavelmente ele retornou. A descrição do seu retorno à igreja de Tessalônica se encontra no capítulo 20 do livro de Atos, na sua terceira viagem missionária, dos primeiros versículos, onde nós lemos que, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ali ficava Tessalônica. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para Tessalônica. E aí então, Paulo planejava outra coisa, mas aí Deus quis que ele retornasse à Macedônia e provavelmente visitar pela segunda vez, no caso pela terceira vez, aquela igreja que ele tanto anelava visitar. Mas o apóstolo Paulo não consistia apenas
A oração do apóstolo Paulo, a sua oração desejo, não consistia apenas em pedir que ele pudesse retornar à igreja de Tessalônica, mas ele ora também pelo amor daqueles irmãos. Paulo já havia reconhecido o amor daquela igreja mais de uma vez. Lemos no capítulo 1, citei há pouco, no versículo 3, que dos motivos de grande alegria, de gratidão a Deus do apóstolo Paulo, era exatamente lembrar não apenas a operosidade da fé daqueles irmãos, mas da abnegação do amor daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Era uma igreja cuja fé se transformava em manifestações de amor operosa. Eles estavam realmente demonstrando na prática aquilo que Paulo ensinava, isto é, que a fé operava pelo amor. E assim, de fato, estava acontecendo naquela igreja. Mas isso não significa que eles pudessem se dar por satisfeitos, ou que o apóstolo Paulo se desse por satisfeito com isso. Pelo contrário, ele sempre orava, como nós sempre devemos orar, que as graças de Deus na nossa vida abundem mais e mais, se manifestem mais e mais, cresçam mais e mais. Não é nenhuma manifestação de egoísmo suplicarmos que as manifestações da graça e da misericórdia dele, produzindo virtudes em nós, aumentem mais e mais. Que a nossa fé aumente, que o nosso amor cresça, aumente mais e mais, que a nossa esperança também fique cada vez mais firme. Isso deve ser sempre objeto da nossa oração. Nunca será demais crescermos na graça, crescermos no amor, crescermos na fé, crescermos na esperança e em todas as demais virtudes cristãs. E o apóstolo Paulo, portanto, ora que aquela igreja superabundasse no amor. É isso que ele quer dizer aqui. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A oração do apóstolo Paulo é no sentido de que aqueles irmãos abundassem de tal maneira nas manifestações de amor que eles estavam manifestando, que o amor deles escorresse, transbordasse, derramasse para fora da igreja e alcançasse não apenas os irmãos em Cristo, mas alcançasse também os perdidos, que alcançasse também os que não eram da igreja, que alcançasse também aqueles que ainda não confiavam na graça salvadora de Cristo, provavelmente que alcançasse também os inimigos da fé. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou que nós não devemos simplesmente, como era dito pelos fariseus, ele diz isso em Mateus, no capítulo 5, não lembro a referência exatamente agora, onde nós devemos orar pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Essa é a natureza do amor cristão que Deus nos habilita. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo já havia feito referência ao fato de que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios, como os judeus também eram perseguidos pelos judeus. Isso significa que aqueles vizinhos estavam perseguindo a igreja, provavelmente o marido que não era crente perseguindo a esposa, e aquelas esposas casadas com maridos que não são crentes sabem muito bem o que é isso, e vice-versa também, parentes, pessoas próximas, que Deus na sua providência colocou como colegas de trabalho, vizinhos, etc. Eles estavam experimentando perseguições, e essa carta enfatiza sempre isso. Eles são louvados por receber a palavra de Deus em alegria em meio a muita tribulação. A tribulação que a igreja estava experimentando era a razão da aflição do apóstolo Paulo. Mas eles precisavam manifestar amor, não apenas pelos irmãos em Cristo, o amor fraterno, mas precisavam manifestar amor também, transbordar no amor, de tal maneira que ele alcançasse os outros, isto é, aqueles que os perseguiam.
E isso só Deus pode fazer, porque o amor, o ágape, o amor cristão, não é uma virtude meramente humana, mas é um fruto do Espírito Santo de Deus, produzido pelo Espírito Santo de Deus. E por isso Paulo podia recorrer a Deus, pedindo que ele produzisse isso que era tão necessário no coração daqueles irmãos, para que eles pudessem viver naquela sociedade em que eles eram perseguidos, manifestando amor profundo uns para com os outros, mas também um amor profundo para com aqueles nas mãos dos quais eles sofriam perseguição. Como Paulo mesmo amava aqueles irmãos e dava prova disso, eles também deveriam crescer mais e mais no amor. Mas essa passagem, irmãos, não apenas elucida o objeto da oração deles, o objeto no sentido de a quem eles oravam, os pedidos feitos, esses dois pedidos, que ele pudesse ir a Jerusalém e que a igreja de Tessalônica abundasse em amor, não apenas pela igreja, mas também por outros. Mas também, no versículo 13, o apóstolo Paulo, nós lemos aqui sobre o propósito da oração do apóstolo Paulo. Ele tinha um propósito com o que ele estava fazendo, com a oração que ele estava fazendo. E o propósito aqui mencionado, meus irmãos, é que o coração daqueles irmãos fosse confirmado em santidade, isto é, que eles se desenvolvessem de tal maneira as virtudes cristãs, que eles alcançassem um estágio de confirmação em santidade, em que realizar a vontade de Deus deixasse de ser uma coisa tão difícil, mas fosse uma coisa estabelecida, séria e profundamente na vida daqueles irmãos. Essa fosse a determinação firme e constante deles. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai. Essa era a vontade, esse era o propósito da oração do apóstolo Paulo, que eles tivessem a fé completada, aperfeiçoada, que eles crescessem na manifestação das graças de Deus na vida dele, como o amor, a fé, a esperança, mais e mais ainda, de modo que eles pudessem abundar, transbordar nessas virtudes cristãs, nessas graças cristãs, a fim de que, não apenas no presente, mas quando o Senhor voltar em glória, eles pudessem ser apresentados a Deus como igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse era o grande desejo do apóstolo Paulo. Que o coração daqueles irmãos, de onde procedem os desejos, que significa o âmago do nosso ser, da nossa vida, pudesse ser cada vez mais estabelecido, confirmado, de tal maneira que quando o Senhor Jesus voltasse, eles pudessem ser apresentados isentos de culpa, isto é, irrepreensíveis diante do Senhor, crescendo em santidade, crescendo em graça, crescendo maduros em conhecimento, maduros na fé, maduros no amor, maduros na esperança, para que esse avanço, esse crescimento pudesse ser consumado e completado do retorno do nosso Senhor em glória, quando então já não haverá pecado e então, só então, seremos aperfeiçoados, teremos a nossa santidade perfeita, aperfeiçoada diante de Deus para todo o sempre. Vimos aqui que o apóstolo Paulo faz referência não à santidade, ou faz referência aqui a uma questão ética diante dos homens, mas a preocupação dele era diante de Deus, o Deus que conhece o nosso coração. Podemos passar diante dos homens por pessoas retas e íntegras, e diante de Deus estarmos muito aquém da sua vontade, porque as suas exigências são muito superiores àquelas exigências morais do mundo. Quando o apóstolo Paulo fala de santidade aqui, ele não está falando apenas de santidade no sentido de separação, como a palavra é empregada, mas ele está falando de retidão moral.
de conduta, de vida. E ele anelava que aqueles irmãos, vivendo numa sociedade iníqua, lascívia, ímpia, imoral, perseguidora, pudessem, pela graça de Deus, ser sal na terra e luz no mundo, não apenas através da palavra deles, mas através da conduta deles, do testemunho deles, da vida deles. E isso claramente fica estabelecido aqui no texto, indicado no texto, não era um pedido para ser realizado somente agora. Claro que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos estivessem desde logo crescendo em graça e em santidade, mas o apóstolo Paulo tem em vista aqui o retorno do nosso Senhor Jesus em glória, em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. A dificuldade dessa passagem é como interpretar esses todos os santos mencionados aqui. A que o apóstolo Paulo se refere? Ele se refere aos anjos, que algumas vezes no Antigo Testamento são chamados de santos e referidos como que vindo por ocasião da consumação do estado eterno, acompanhando a Deus. Lemos, por exemplo, no livro de Zacarias, no final do versículo 5, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E esse contexto dessa passagem claramente indica que o apóstolo Paulo, que o texto, Zacarias está falando aqui dos santos anjos de Deus, que virão para arrebanhar a igreja, o seu povo, e que virão com o Senhor quando ele se manifestar. Nós lemos também no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 8, no versículo 38, assim, vou ler desde o verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Observe o verso 38, especialmente o final. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Isso aqui claramente indica que quando o Senhor Jesus voltar na glória, não mais no estado de humilhação em que ele esteve na sua primeira vinda, mas no estado de glória em que ele voltará para reinar na segunda vinda, ele virá acompanhado dos seus anjos, que aqui são chamados de santos anjos. Mas o problema, irmãos, com essa interpretação, é que o apóstolo Paulo nunca utiliza a palavra santos para designar anjos nos seus escritos. Pelo contrário, ele usa muito a palavra santos, mas sempre utiliza a palavra santos com referência à igreja, com referência àqueles que foram santificados, separados pelo sangue do Cordeiro. Além disso, na sua segunda carta, aqui mesmo, nessa carta, no capítulo 4, no versículo 14, por favor, verifiquem, vou ler desde o verso 13, nós lemos assim: não queremos, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, a referência aqui, claramente, é aos santos que partiram já desta vida, que estava sendo um problema ali na igreja de Tessalônica, o que acontecia com aqueles que já haviam morrido quando o Senhor Jesus voltasse, e aqui ele indica que quando o Senhor Jesus voltar, trará consigo aqueles crentes que já faziam parte da igreja triunfante, isto é, que já haviam militado, já haviam partido, já estavam com o Senhor na glória e que retornarão com ele
por ocasião da sua segunda vinda em glória. Mas a dificuldade, irmãos, é que se os irmãos continuarem a ler essa passagem no capítulo 14, que com a graça de Deus estaremos considerando mais detalhadamente posteriormente, o apóstolo Paulo parece dizer alguma coisa diferente, quando ele diz assim a partir do verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, vós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo parece dar a entender do restante dessa sessão que, quando ele retornar, os mortos ressuscitarão primeiro, se reunirão juntamente com os que estiverem vivos, que serão transformados, e se encontrarão com o Senhor nos céus, e depois virão nas nuvens e verão com Ele. Ora, se os mortos ressuscitarão e se encontrarão com Cristo, como é que eles virão com Cristo? Talvez a melhor explicação seja aquela oferecida por William Hendrickson no seu comentário, quando ele explica que, ora, aqueles que estão lá com as suas almas, com o Senhor na glória, os que dormem retornarão com Ele, e então seus corpos ressuscitarão, suas almas se unirão aos seus corpos, e então subirão e teremos esse encontro com o Senhor. Isso faz justiça, harmoniza bem essas passagens. Provavelmente, portanto, irmãos, é possível, certamente os anjos, santos anjos virão com o Senhor. Isto fica claro em outras passagens, mas não nessa aqui. Nessa aqui a referência parece ser aos que dormem, aos crentes, à igreja militante que já descansa na eternidade, não que esteja dormindo no sentido de sem consciência na glória, mas dormindo como sendo um eufemismo para a morte, que já partiram daqui, estão com o Senhor, e então retornarão suas almas santificadas com Cristo, e se unirão ao seu corpo, e reunirão e se encontrarão com Cristo nas nuvens, juntamente com aqueles que vivem transformados, e então retornarão. Provavelmente, essa expressão com todos os seus santos se refere a esses crentes, embora, evidentemente, os anjos também estarão vindo com o Senhor, como outras passagens bíblicas ensinam. Meus irmãos, deixem-me concluir essa exposição, extraindo daqui algumas lições para nós. Vimos a quem o apóstolo Paulo ora, vimos quais os seus pedidos, vimos qual o seu propósito com relação à sua oração, e daqui podemos considerar algumas aplicações para nós. A primeira, de respeito à doutrina da Trindade. Quero ressaltar que nós cremos em um Deus triuno, um Deus que é um só ser, mas subsiste nas três pessoas, igualmente iguais em divindade, em santidade, em poder, etc. Uma passagem muito relevante no que diz respeito à divindade do Senhor Jesus, encontra-se em Colossenses, no capítulo 2, tanto no versículo 3, onde lemos que em Jesus, em quem aqui se refere a Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, e o versículo 9, onde lemos que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Devemos sempre ter em mente essas doutrinas cristãs fundamentais e essenciais. Nós cremos em um Deus triuno que subsiste em três pessoas distintas, que se relacionam entre si, mas que são iguais em majestade, em poder, em divindade, em sabedoria e em glória. Essa passagem também nos ensina, meus irmãos, que embora Satanás tente, e sempre tenta,
impedir o avanço do reino de Deus, como vemos, tentou impedir aqui, através de algumas circunstâncias, que não conhecemos exatamente quais foram, impedindo que Paulo retornasse à igreja de Tessalônica, e Paulo atribui esse impedimento a Satanás. Não podemos jamais esquecer que nosso Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Nós não somos dualistas, nós não cremos em duas forças, do bem e do mal, iguais em poder, nada disso. O Satanás é poderoso e ele intenta o mal contra o povo de Deus. Ele faz tudo para que a palavra de Deus não prospere, o evangelho não seja anunciado e o reino de Deus não seja promovido. Ele é o grande perseguidor da igreja, o grande adversário de Cristo e da sua igreja. Mas, meus irmãos, não precisamos temer, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Criador, inclusive, das criaturas angelicais que se transformaram em demônios, Criador, inclusive, daquele querubim da alva que se transformou em Satanás. E como disse há pouco, os planos de Deus jamais serão frustrados pelo inimigo da igreja. A sua vontade jamais deixará de acontecer. E embora ocasionalmente Deus permita que Satanás coloque empecilhos ao avanço do seu reino, ele, no seu poder e soberania, transforma esses impedimentos e essas intenções malignas do inimigo da nossa alma e da sua igreja em benefícios para nós, e de modo que aquilo que Satanás intenta destruir, Deus, ele não alcança o seu intento, e Deus então cumpre a sua vontade, apesar dos impedimentos de Satanás. Paulo sabia disso muito bem, e exatamente porque ele sabia disso, ele recorria a Deus, pedindo que Deus dirigisse o seu caminho até a igreja de Tessalônica, claro, de conformidade com a vontade boa, santa, agradável, dentro dos planos, dos propósitos e no tempo de Deus. E Deus fez isso, com certeza, de acordo com a vontade dele e o propósito dele. Satanás também, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, se lançará contra nós, tentará retardar ou mesmo impedir a nossa jornada cristã como igreja militante, mas nós podemos ousadamente confiar que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que possamos transpor essas tentações, perseverar firmes na fé em Cristo, e o diabo então fugirá de nós. Não precisamos andar como muitos evangélicos, tão temerosos e tão amedrontados do diabo, quase que concedendo a ele poderes ilimitados e diminuindo o poder do Criador, do Deus triuno que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus comanda sempre e a vontade dele jamais será frustrada. Também quero ressaltar, irmãos, com base nessa passagem, que apesar de Deus ser soberano, como indicam as passagens que eu li há pouco, e como indica esse versículo, quando o apóstolo Paulo ora a Deus, pedindo que ele dirija o seu caminho até a igreja de Tessalônica, embora Deus seja soberano, isso em nada diminui a nossa responsabilidade humana, no sentido de planejar, de organizar e de orar, pedindo que Deus realize a sua vontade na nossa vida e nos permita andar de conformidade com os seus princípios, para o nosso próprio bem e para o louvor, para a honra e para a glória dele. E Paulo exerce a sua responsabilidade, mesmo crendo que Deus é soberano sobre os impedimentos de Satanás e sobre as suas decisões, os seus planos e a sua vida. Nem por isso ele deixa de orar, e nem por isso ele deixa de planejar, e nem por isso ele deixa de intentar ir como ele intentou ir, mas não conseguiu. Essas coisas não são opostas. O que Tiago nos ensina não é que nós não devemos planejar, é que os nossos planos
devem estar sempre submissos à vontade de Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Outra lição que a passagem nos ensina, meus irmãos, é que o amor é a grande virtude cristã. Ele não tem limite. Pela graça de Deus, devemos pedir, orar e trabalhar no sentido de que ele aumente, de que ele transborde e se manifeste, claro, especialmente com os da família da fé, mas com quaisquer outros que Deus, na sua soberana providência, nos coloque como nosso próximo, que precisa de fato da nossa ajuda, do nosso auxílio, naquilo que Deus nos deu a graça e as condições de fazer e de ajudar. Evidentemente que isso não significa que nós vamos dar esmola na rua, muitas vezes, e encorajar que crianças fiquem na rua fazendo aquilo que não devem, e nós estaremos prejudicando aquelas crianças ao invés de ajudá-las. Mas Deus coloca outros próximos e reais da nossa vida, que precisam de manifestações do nosso amor, em todos os sentidos, para com eles, e especialmente manifestação do nosso amor no que diz respeito a levar aquilo que mais eles precisam, o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeus como de gregos, como qualquer próximo que Deus colocar diante de nós. E a última lição, irmãos, que eu desejo ressaltar dessa passagem, diz respeito ao papel da esperança da glória de Deus na nossa vida. Não temos como deixar de perceber na Bíblia que a nossa esperança é escatológica. Ela não é colocada nessa vida aqui. Nessa vida passaremos por aflições, passaremos por perseguições, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor mesmo deixou claro que ele foi perseguido, nós seríamos perseguidos também, ele sofreu, nós sofreríamos também, que devemos considerar um privilégio ser coparticipantes do sofrimento de Cristo e não apenas de crer nele. Mas, irmãos, essa nossa esperança escatológica não é um escape para nós. Pelo contrário, é um incentivo para uma vida reta, justa e piedosa aqui. E é isso que essa palavra nos ensina. Quando Paulo ora pedindo que Deus faça com que aqueles irmãos crescessem no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidades, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O incentivo que ele apresenta para o crescimento no amor da igreja de Tessalônica, que já estava avançado nesse caminho pela graça de Deus, era poder ser apresentada justa e íntegra naquele grande e glorioso dia, quando o Senhor Jesus voltar, não mais em estado de humilhação, mas em glória, com todos os seus santos, para estabelecer o seu estado eterno, e nós formos apresentados diante do Pai como santos, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas irrepreensíveis, isentos de culpa pela misericórdia e pela graça de Deus. Quero concluir citando 1 João, capítulo 3, versículos 2 a 3. É um capítulo importante acerca de como a nossa esperança escatológica deve ser um incentivo para a nossa santificação e para o crescimento das virtudes cristãs nesta vida aqui. Em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3, nós lemos assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E atentem para o verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todos aqueles que esperam em Cristo, todos aqueles que anelam a vinda de Cristo, todos aqueles que aguardam o retorno de Cristo em glória, todos aqueles que sinceramente dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus, devem se purificar nesta vida, assim como Ele é puro, reto, íntegro e santo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e o seu Espírito aplique
todas essas lições no nosso coração, na nossa vida, para o nosso crescimento, para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus.